Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o Dr. Jonathan Crane, que antes de ser conhecido como o Dr. Jonathan Crane, era Jonathan Crane, né? Não tinha um doutorado. Jonathan Crane era uma criança que teve uma infância muito difícil. Ele foi negligenciado emocionalmente e sofria bullying na escola. A verdade é que Jonathan Crane foi criado pela sua avó, que era uma fanática religiosa e que acreditava que as pessoas não deveriam ter medo de nada. Por isso, ela ensinava, entre muitas aspas, o seu jovem neto, Jonathan Crane, a não ter medo. E como é que ela ensinava ele a não ter medo? Ela fazia com que ele fosse trancado com objetos assustadores, ela fazia ele encarar os medos, na tentativa de que ele não tivesse medo. Isso criou nele um trauma relacionado a fobias. Mas as coisas pioram. Jonathan Crane, na juventude, era jovem, magro e alto. E também era obcecado por livros, especialmente livros de psicologia, o que fez com que seus colegas o nomeassem de espantalho, porque ele era alto, magro e bem, né, caracteristicamente feio, digamos assim. Fez ele ser nomeado de espantalho. Quando Jonathan Crane cresceu, ele de fato seguiu carreira como psicólogo, né? Se tornou um psiquiatra famoso, um psicólogo famoso, e acabou indo para a Universidade de Gotham, onde fez uma especialização, né? Fez um doutorado em fobias, em medos especialmente, para entender melhor os medos das pessoas e fazer com que pessoas encarassem seus medos, que é justamente o que sua avó fazia com ele. Só que ele fazia isso de uma maneira não muito educada, porque ele colocava as pessoas de frente com seus medos, assim como a sua avó fazia com ele, e consideravelmente fazia experiências que eram consideradas ilegais, né, que eram consideradas antiéticas. Quando a universidade descobriu isso, ela demitiu o doutor Jonathan Crane por justa causa, sem direito a nada, porque ele fazia experiências antiéticas com seus próprios alunos. Após ser demitido, a intenção da universidade era parar os crimes antiéticos do Dr. Jonathan Crane, revogando sua licença como psicólogo e psiquiatra e afastando ele de quaisquer cargos que poderia ocupar. Mas a sua queda profissional antecedeu a seu mundo no crime, porque assim que foi, digamos assim, expulso da comunidade psiquiátrica, entre muitas aspas, ele desenvolveu uma identidade conhecida como espantalho, né? Desenvolvendo assim a sua toxina, que foi chamada de toxina do medo, que introduzia alucinações aos cobaias que fossem expostos, dando a eles os maiores medos que eles tinham no subconsciente, né? Materializando aqueles medos. E assim que fez isso, assim que desenvolveu a sua primeira variante da toxina, o espantalho espalhou essa toxina por Gotham, criando assim uma onda de medo e chamando a atenção do Batman. O espantalho acreditava que o medo é uma das emoções mais poderosas do ser humano. Por isso, ele poderia dominar e estudar o medo para que assim tivesse um controle social, né? Controlasse a sociedade através do próprio pânico, através do próprio medo. Por isso, ele ficava testando várias toxinas. Ele criou a primeira toxina do medo e depois ele foi detido pelo Batman, colocado no asilo Arkham. E toda vez que saía, ele criava uma nova variante da toxina, ainda mais poderosa que a primeira, para que fosse testado em Gotham de novo. Essas toxinas que eu ia desenvolvendo, usando uma máscara de retalhos de pano toda costurada e toda é, literalmente medonha, porque ele queria causar medo e espanto nas pessoas, ele causava as maiores alucinações baseadas nos seus próprios medos. Suponhamos, você tem medo de aranha. Então, quando você era exposto ao toxina do medo, você via várias aranhas subindo no seu corpo, ou seja, aracnofobia. Ele era um especialista em medo, ele tinha doutorado em medo. Então, ele sabia muito bem como conduzir a química do corpo para ter as alucinações e os maiores medos possíveis. E agora que ele não poderia testar isso mais dentro de um ambiente controlado como a Universidade de Gotham, ele fez da própria Gotham o seu laboratório pessoal de testes, o que faz com que ele entre em confronto várias vezes com o Batman e que em todas as ocasiões em que ele foi visto fazendo algum tipo de crime, era só para testar a nova variação do gás do medo e criar o completo caos.
O nosso amigo espantalho sente prazer em ver pessoas em pânico. Isso porque ele literalmente entende que o medo é o maior sentimento da humanidade e a forma mais fácil de controlar as pessoas, através do medo. Então, ele busca a fraqueza das pessoas através do gás do medo, o que levou ele várias vezes a ser um dos vilões do Batman. Nunca um vilão físico, tá? Ele nunca vai roubar dinheiro, ou assaltar um carro forte, ou espancar alguém. Não, ele vai sempre contratar capangas, pagar pessoas, mas ele vai usar o dinheiro como um recurso para, de novo, financiar outra forma do gás do medo, ainda mais poderosa do que a anterior, e soltá-la em Gotham porque ele quer ver o caos, porque ele quer ver o medo. O pequeno Jonathan Grant foi constantemente humilhado, amedrontado na sua infância. Então, agora, como espantalho, ele quer inverter os papéis. Ao invés dele ser um humilhado e dele ser o amedrontado, ele quer amedrontar e humilhar as pessoas de Gotham, meio que como se fosse uma vingança. Entendeu? É o que ele quer, é o que ele deseja. Vou abrir um adendo aqui interessante. Por ele ser um causador do medo, né? Porque ele usa a toxina do medo, causa medo em muita gente, em Gotham e tudo mais. Ele foi reconhecido pela entidade Parallax como um agente do medo. E ele já recebeu um anel de lanterna amarelo. Sim, ele já foi recrutado para a tropa Sinestro, embora não tenha sido efetivado como membro, já foi reconhecido pela entidade Parallax como um agente do medo. Como um ex-psicólogo com doutorado em fobias, ele auto-intitula a si mesmo o senhor do medo. Ele tem uma mania de ser justificado. Ele acha que ele deve ser reconhecido pela comunidade acadêmica de psicólogos como um mestre em fobias. Ele realmente acha que essas pesquisas, sobre muitas aspas, que ele conduz, são legitimadas, são coisas que são pelo bem da população e tudo mais. Ele realmente acha que ele é uma pessoa muito inteligente e que ele merece ser reconhecido academicamente pelas coisas que ele faz, quando na verdade o que ele faz é gerar caos e medo e pânico e pronto. Ele não tem que ser reconhecido academicamente por ser um maluco. Uma coisa curiosa que eu só descobri quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo é que o nosso amigo aí, o Espantalho, tem um desprezo especial pelo Batman, pelo morcego de Gotham. Porque o Batman usa o medo, só que o Batman usa o medo para combater o crime e de forma controlada. Ele manipula o medo para que as pessoas não fiquem aterrorizadas, para que não entrem em pânico, mas ele sim causa medo nas pessoas. Por ele usar o medo, tanto que ele também já foi reconhecido pela entidade Parallax, ele é meio que um rival do Espantalho, e o Espantalho meio que tem uma birra com ele, né? Meio que tem uma birra, vamos dizer assim, uma pirraça com o Batman, por ele ser um cara que usa o medo de forma controlada, porque para o Espantalho, o medo gera caos. O medo é o descontrole, o medo é o pânico generalizado, né? O medo é a forma de manipular as pessoas e controlar elas, ou gerar pânico geral, causar mesmo humilhações e tudo mais. Ou seja, tudo que ele sofreu, ele quer causar de volta. E o Batman não. O Batman usa esse mesmo medo que o Espantalho usa, né? Esse mesmo pavor que as pessoas têm, que as pessoas têm. Os criminosos têm pavor do Batman, só que ele tem esse controle. Ele freia, tipo assim, tá, eu posso causar medo, mas não posso gerar pânico. Entendeu? E por isso, o Espantalho tem tanto desprezo pelo Batman, porque o Batman manipula o medo de forma controlada. E é isso que irrita o Espantalho. Eu acho que é chover no molhado falar que todo vilão do Batman tem um probleminha de cabeça. No caso do Jonathan Crane, o psicólogo, ele tem vários problemas de cabeça. Ele é realmente bem louco, bem lunático. E eu vou citar aqui os quadros psicológicos que o Dr. Jonathan Crane tem, segundo a psicologia, tá? Segundo a psicanálise do mundo real. Isso mesmo, uma análise realista de todos os quadros que o nosso amigo Jonathan Crane tem, psicologicamente falando. Não é à toa que o Dr. Jonathan Crane foi internado no asilo Arkham com camisa de força. Ele realmente é uma pessoa com quadros bem complicados, psicologicamente falando. Eu vou citar alguns deles aqui. Ou melhor, eu vou citar todos eles. O primeiro quadro que ele tem é o transtorno de personalidade antissocial. O falta empatia, ele não tem
nenhum respeito pelos medos dos outros, nenhum respeito pela integridade dos outros ou qualquer coisa parecida. Ele também tem um desprezo pelas normas vigentes, ou seja, ele desrespeita as leis. Ele está cagando e andando para as leis que tem, tanto que ele se tornou um criminoso. Ele também tem uma frieza emocional muito grande e é sádico. Ele tem uma frieza emocional, por quê? Porque ele não liga de causar o pânico geral. E ele, sinceramente, adora que os outros tenham medo. Ele tem o transtorno obsessivo compulsivo. No caso, um foco muito grande pelo medo. E uma fixação por controle. Ele quer controlar a situação o tempo todo. Ele também tem os transtornos de narcisismo patológico, porque ele busca a validação dos outros. Além de se sentir superior, ele busca constante validação. Lembra que eu falei que ele queria ser reconhecido como um grande psiquiatra? Apesar de tudo que ele está fazendo, ser ilegal, imoral, antiético e tudo mais? Pois é, isso faz parte do seu narcisismo patológico. Ele também considera qualquer um que seja intelectualmente inferior a ele como um ser desprezível, sem nenhum interesse. E é claro, o gatilho emocional para tanto foi o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que foi causado na infância pelos abusos psicológicos que ele recebeu de parte da sua avó e também pelo seu isolamento, que foi também de parte de sua avó, além do bullying que sofreu na infância. Ou seja, o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, serviu de gatilho para o desenvolvimento de outros 3 problemas psicológicos graves que ele também tem e que constituem a personalidade do espantalho. Ele literalmente não tem um meio justificável. Ele não quer dinheiro, não quer poder, não quer riqueza, ele não rouba joias, ele só quer que todos em Gotham tenham medo. É só isso. Ele só quer que todos em Gotham tenham medo. Nada mais do que isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã.